dia, gente! Tudo bom? Eu sou a professora Mayra e a gente está começando mais uma aula de tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre presença digital. Então a gente vai trabalhar todos os aspectos aí que permeiam a presença digital. Eu fiz um slide bem legal, bem bacanudo para a gente trabalhar, então eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Só um minutinho para a gente poder ter tudo direitinho aqui. Vocês sabem, né? As novas tecnologias, elas precisam ser bem utilizadas, né? Essas plataformas. Então, a gente vai compartilhar aqui com vocês esses slides bonitinhos que a professora Mayra fez para trabalhar a presença digital. Eu vou colocar na tela aqui maiorzinho para a gente ter esse controle. Então, primeiramente, como disse no início, nós vamos ter uma aula de tecnologia para o sexto ano, e esse tema é o tema da presença digital. O que é ser presente digitalmente? Então, a gente pode pensar, de primeiro aspecto, de primeiro momento, que presença é estar. Quando a gente está na escola, quando a gente falta, a gente está ausente. Quando nós vamos, nós estamos presentes. E presente digitalmente quer dizer estar presente nas tecnologias, na internet. Então, a gente precisa entender qual é essa presença digital. Presença digital, eu coloquei para vocês aqui um pequeno questionamento. Ó. Para começar, vamos fazer o questionamento. Você sabe o que é presença digital? Aí eu coloquei novamente. Ó. Presença digital é como você se posiciona na internet. Então, tudo que a gente posta na internet, tudo que a gente faz na internet, nos coloca presentes nessa plataforma. Então, por exemplo, vamos pensar no Facebook. Quando nós entramos no Facebook, nós temos uma página. E essa página é alimentada com o quê? Com a nossa vida. Na maioria das vezes, momentos felizes que a gente vive. Então, a gente coloca lá as coisas boas que a gente vive, as fotos das festas, né? Quando poderiam acontecer, né? Hoje nós estamos num período aí que, enfim, não podemos aglomerar, não tem festa, mas quando poderíamos fazer isso? Então, tem viagem, tem um brinquedo novo que você ganha, tem uma roupa legal. Então, essa presença de internet, ela sempre está associada muito à felicidade. E aí eu coloquei novamente para vocês, ó. Quais são os valores que você emprega ao utilizar as plataformas? Então, assim, eu entro numa plataforma digital. Por exemplo, eu entro no Instagram. No Instagram. Eu entro no Instagram, que é uma rede social que a gente usa fotos, né? Compartilhamento de fotos, de vídeos. Eu preciso ter uma presença digital que esteja de acordo com as leis que regem aquela plataforma. Eu sei que eu não posso postar nenhuma foto que denigra, que deixe aquela plataforma ruim para os usuários. Então, quais são os valores que a gente emprega nessas plataformas? E também vai além, eu coloquei aqui. Como você lida com as pessoas dentro dos meios digitais? Qual é a sua conduta dentro desses espaços? Então, a gente tem que pensar como a gente é tratado dentro desses espaços, como nós gostaríamos de tratar as pessoas dentro desse espaço. É um ambiente acolhedor? É um ambiente que te deixa com medo? É um ambiente mais hostil do que bom? Então, a gente precisa pensar como que a gente vai trabalhar a presença digital. Eu coloquei aqui uma ilustração muito legal. Hoje nós vivemos no mundo da tecnologia. Nem todo mundo tem acesso à tecnologia. Hoje, na aula mais cedo, de eletivas, nós estávamos conversando, eu, a professora Evelise e o professor Ezio, nós estávamos falando que no mundo existe 7 bilhões de pessoas. E dessas 7 bilhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas têm acesso à internet, aos meios digitais. Então, a gente pensa assim, né? A maioria das vezes. Nossa, mas todo mundo tem computador, todo mundo tem celular. A gente tem que pensar que não é todo mundo. Tem muita gente que não tem. Tem muita gente que não tem acesso, tem muita gente que não sabe mexer. E tem muita gente que acaba entrando nos meios digitais e acaba cometendo alguns erros. Tanto de conduta lá dentro, quanto de ser inocente em algumas situações. Então, por isso que é importante essa aula de presença digital, de entender como se posicionar digitalmente e como se proteger também dentro dessas plataformas, ok? Aí eu coloquei assim, ó, preparação para um guardião. Com a aceleração e o avanço dos recursos tecnológicos, além da digitação dos processos da vida administrativa e escolar, as pessoas passaram a utilizar mais cadastros em sites, em redes sociais, na internet, em jogos eletrônicos e etc.
Então vamos pensar. Toda vez que a gente entra em algum site para poder fazer um cadastro, nossas informações estão colocadas lá dentro. Então, o que é importante a gente saber? Que a gente não pode passar nossas informações para qualquer site. Existem sites que não têm uma boa conduta. Então, a maioria das vezes, quando você compartilha informações pessoais dentro daquele site, aquelas informações são vendidas de uma forma que as pessoas conseguem identificar aonde você mora. Essa pessoa consegue identificar aspectos da sua vida que você não quer colocar na internet. Então, todas as vezes que vocês forem entrar em sites, em jogos, que pedem para você colocar o endereço de casa, no caso de vocês que são menores, vocês ainda não têm CPF, mas é bom orientar os pais de vocês, os responsáveis, de não colocar o número de CPF, o RG, e nenhuma informação que você não queira que saia de você. Então, essa presença digital, ela é muito importante, porque a gente tem que entender que a internet, ela tem leis, são leis que são vigentes, né, que existem, que nos protegem, só que é tudo muito novo. Quando a gente para pensar, os computadores surgiram mais ou menos na década de 50, 60, lá nos Estados Unidos. E, na maioria das vezes, eram utilizadas em bases militares, em empresas. E aí foi passando, conforme o tempo foi indo. Ele mudou, né? Hoje, a maioria das pessoas tem acesso à internet de uma forma ou outra, já viu alguma coisa relacionada a isso. E não existe uma educação referente a isso. A gente não tem ainda o hábito de conversar sobre esses assuntos. Por isso que é tão importante a gente falar de presença digital. Então, eu coloquei aqui, ó. Quando falamos de presença digital, queremos nos referir à presença de algo, seres humanos, marcas, empresas, áudio, texto, foto e até interação no meio das redes sociais. Então, tudo que a gente faz na internet, sendo pessoa física, jurídica, áudio, foto, texto, tudo isso é uma interação. As marcas interagem com a gente através das propagandas que são passadas na internet. A gente coloca o que a gente é, né? O que a gente gosta através das redes sociais e aí mostra para o outro como nós somos. Então, por isso que é importante a gente pensar que a presença digital diz muito sobre a gente e pode nos ajudar ou pode nos prejudicar, ok? Aí eu coloquei aqui, ó, quando falamos em presença digital, queremos nos referir à presença de algo, seres humanos, marcas, empresas, áudio, texto, foto e até interação nos meios sociais. Os jovens e grande parte da sociedade têm acesso à internet e estão se expressando através de fotos, memes, áudios, vídeos e GIFs. Então, foi o que eu falei para vocês. Através disso, através da internet, a gente pôde ficar mais próximo um do outro. Só que existe um outro lado da moeda também, né? A gente fica mais próximo, a gente fica mais distante. Porque na maioria das vezes você tá ali, como na gravura que eu coloquei para vocês ali, tão inserido dentro da sua rede social, dos seus jogos, do seu mundo virtual, que a gente acaba deixando de lado algumas coisas que são importantes no dia a dia. E na presença física aqui, não só no meio digital, ok? Eu coloquei no folhetinho para vocês, lá no Google Forms, essa aula aqui. É uma aula do Centro de Mídias, que ela fala sobre presença digital. E aí ela disseca toda a legislação que existe para proteger a gente dos crimes eletrônicos. Existem crimes aqui na vida real e crimes também na internet. E esses crimes não ficam impunes. Existe uma legislação que protege as pessoas que sofrem racismo, que sofrem homofobia, que sofrem crimes de honra, que sofrem vários tipos de violência no campo digital. Então, essa aula está muito bonitinha, ela foi do dia 5/3. A professora de presença digital trabalhou lá essa aula. Eu peço para que vocês assistam a aula. E aí é um complemento dessa aqui. Ela está um pouquinho mais esmiuçada, né? Porque tem um pouquinho mais de tempo. Mas como eu quis fazer uma pílula, né? Para vocês ouvirem aqui e conseguirem assimilar os conteúdos. Desculpa. Eu estou na escola gravando.
Então, eu peço que vocês assistam essa aula para a gente debater ela na próxima aula de projeto de vida, que acontece terça-feira não, desculpa, sexta-feira. Toda sexta-feira, tá bom? Eu agradeço vocês, tenham um bom final de semana. Beijo, até mais.